E já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas que fazem muito bonito nesta TV Piauí. Boa tarde para a senhorita, seja bem-vinda. Boa tarde aos colegas e a todos que nos acompanham. Eliezer Rodrigues, boa tarde, boa semana para você. Boa tarde, Lívio, João, Edna, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, seja bem-vindo, bom contar com você também nesta semana. Obrigado, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muito bem, vamos para o nosso primeiro assunto, repercutiu ainda no final da semana passada, mas é importante sabermos que estamos diante de uma tentativa de consolidação de uma terceira via competitiva para o Brasil, quando o assunto é a sucessão do Palácio do Planalto. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foi anunciado como pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Isso em 2022. Ele publicou nas redes sociais que vai se filiar ao partido PSD. O anúncio aconteceu durante um evento no estado do Rio de Janeiro. As portas do partido estão abertas há pelo menos 6 meses para Pacheco. O objetivo é de que o presidente do Senado lidere um projeto presidencial dentro desta chamada terceira via. Enquanto, de certa forma, João Magalhães, não temos uma confirmação ou uma efetivação de Ciro Gomes de forma concreta na disputa pelo Palácio do Planalto, Rodrigo Pacheco correndo por fora. João, como é que você analisa essa informação? É um espaço completamente em aberto. A gente sabe que são muitas as correntes, muitos os segmentos partidários que se articulam na tentativa de preencher esse campo de terceira via, que é um assunto realmente muito debatido e que a imprensa sempre pauta, porque hoje, num ambiente polarizado, você tem o presidente Jair Bolsonaro pelo governo, ex-presidente Lula pela oposição, uma grande quantidade de pessoas que não querem se alinhar nem a um lado nem ao outro, portanto precisam aí de uma válvula de escape nessa discussão, nesse contexto político, e o PSD agora apresenta um projeto, apresenta um nome, que é o de Rodrigo Pacheco, para encabeçar essas articulações na tentativa de se consolidar como terceira via no país. Não é algo fácil, até porque esse próprio ambiente polarizado, ele beneficia diretamente os dois envolvidos, no caso Bolsonaro e Lula. Quando se fala em terceira via, é bom lembrar que é uma questão muito fragmentada, porque aí a gente tem União Brasil, que é o novo partido, a gente tem uma ala ligada ali ao PSDB, a gente tem o PSD, que agora entra também nessa jogada, o próprio PDT de Ciro Gomes, enfim, são diversos os partidos que se fragmentam aí nessa discussão, querendo se fortalecer como terceira via. O que tem de novo nessa entrada de Rodrigo Pacheco é que o PSD é um partido grande, é um partido que tem capilaridade em todo o país, em todos os estados, tem uma bancada muito forte na Câmara Federal e no Senado, obviamente, onde o próprio Rodrigo Pacheco é o presidente. Então, se vier assim uma ordem, né, de Gilberto Kassab, que é o grande líder do partido, de que todos os diretórios estaduais precisam defender o nome de Rodrigo Pacheco, pode ser que seja um nome que consiga aí se destacar entre esses outros pretendentes à terceira via, até porque Rodrigo Pacheco tem demonstrado uma grande capacidade de diálogo. Na semana passada a gente lembra que ele conversou com todos os governadores, se comprometeu em analisar aquela proposta lá sobre os combustíveis, enfim, é um cenário que ainda se desenha, mas com esse novo postulante, as discussões a gente espera que sejam enriquecidas. Eliezer Rodrigues, mas essa situação de Rodrigo Pacheco é bastante peculiar, porque, de certa forma, quando ele foi alçado à condição de presidente do Senado, foi em um contexto de proximidade com o governo Jair Bolsonaro. O fato de o PSD já começar a anunciar e criar expectativas acerca da possibilidade do lançamento do nome de Rodrigo Pacheco na disputa pelo Palácio do Planalto, não cria uma certa instabilidade para o presidente Jair Bolsonaro, Eliezer? É uma base política a menos. Veja só, o PSD até então se comportava como um partido de centro, alinhado ao presidente Bolsonaro, apoiando pautas, deliberando ali conforme a orientação do governo. À medida que o partido lança um nome próprio para a disputa, essa pré-disputa eleitoral, isso já significa um distanciamento, um rompimento que eu acredito, inclusive, que deve ter reflexos aqui no estado do Piauí. É importante lembrar que o PSD tem indicações a nível federal. Posso citar aqui o INCRA com o ex-vereador de Teresina, Tiago Vasconcelos, o ex-prefeito de Água Branca, que também foi presidente da PPM, Jonas Moura, ocupa um cargo na direção nacional da FUNASA, graças a essa indicação do PSD. Então, são espaços que podem ser perdidos, aí uma vez o partido PSD se distanciando do presidente Bolsonaro e, naturalmente, aqui reforçando a sua aliança com o governador Wellington Dias, né? Então, essa é uma primeira consequência, é um partido
que tem a sua expressividade a nível nacional e que se torna mais um. Acredito que já são 10 ou 11 pré-candidatos que se colocam como alternativa de terceira via para disputar o comando do Palácio do Planalto. Ou seja, é um ambiente bastante fragmentado. O ideal seria realmente uma terceira via que viesse a congregar, a unir, em torno de um único nome seria o ideal, tentar se fortalecer. Porque fragmentada da forma como está, favorece o cenário de polarização aí entre Lula e Bolsonaro. Edna Maciel, minha questão justamente era essa para você, pegando o finalzinho da fala do Eliezer. Nós estamos em um contexto de nomes fortes, Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro, nós temos também agora Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, nomes que se apresentam como possibilidade de se ocupar uma terceira via. Mas é claro, só existe uma terceira via, uma quarta, uma quinta via. Você acredita que nós estamos perdendo em discurso político, em debate político, porque realmente não conseguimos, a nossa política brasileira não consegue ser una quando o assunto é uma opção coerente e competitiva de olho em 2022? Estamos perdendo tempo? Olha, se diz, como eu sempre falo aqui, que ainda tem muito tempo. Mas eu vejo esse quadro, esse cenário muito difícil, porque, como vocês aí colocaram, são vários partidos para essa terceira via, vários nomes fortes, lideranças que a população já conhece, algumas que se apresentam agora, e mais agora a gente acompanhando em toda essa discussão da pandemia, o nome de Rodrigo Pacheco também veio à tona aí nessas discussões, com as declarações que ele mesmo fez, tentando, às vezes, inclusive, dar uma de bombeiro, né? E o que acontece? Eu acho que essa terceira via, que não é interessante para os que têm interesse na polarização, que agora vão ficar mais de olho ainda, Lula e o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, ela vem mexer, sacudir, fazer com que a discussão fique num nível muito partidário, né? Agora eu não creio que a gente perde livro, totalmente não, porque o debate ele fica acalorado, as disputas, como o João acabou de falar, o partido PSD ele tem capilaridade, tem representatividade, mas se a gente for comparar com os outros partidos que estão querendo se unir a essa terceira via, vamos ter que fazer análise em nível local, em cada região, em cada estado. Como é que isso vai se dar? Então, eu acho um pouco complicado. Não digo que a gente vai perder na qualidade do discurso, mas vai ficar um discurso minimizado, mais político. Enfim, o eleitor, ele também poderá até se confundir. Então, eu acho que daqui para frente, essa terceira via que quer ser formada, ou ela não perde tempo, ou os partidos chegam logo a um denominador comum, a um nome que, reitero, é muito difícil, ou então a gente vai perder na qualidade do discurso, sim. A análise que eu faço, por que eu estou levantando este ponto para o nosso debate? Porque a análise que eu faço é justamente a seguinte: parece que o cenário brasileiro, o cenário político de olho em 2022, é claro, ainda falta muito tempo para que se chegue às próximas eleições, ainda temos necessidades mais urgentes que merecem a atenção dos nossos entes públicos neste exato momento. Mas a impressão que fica para mim é que parece que nós estamos em um espaço com várias baratas tontas, João Magalhães. E, para piorar, parece que se joga inseticida e as baratas começam a correr para tudo quanto é lado. Essa analogia eu faço com a formatação de uma terceira via. É o que nós percebemos de uma forma muito concreta. O eleitor brasileiro vem defendendo, principalmente nas redes sociais, o eleitor que é mais esclarecido, que gosta de debater política, vem debatendo a necessidade e o desejo, vem deixando claro que quer uma terceira via. Mas a partir do momento em que realmente não se aproveitam essas oportunidades de se congregar, de se afinar um discurso, de se concentrar os esforços de criação de uma terceira via em prol de um nome só, eu acredito que se perde muito tempo e o eleitor, de certa forma, acaba sendo forçado, como já dizia o Eliezer, a escolher entre Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que para quem quer formatar algo em um país continental, em um país multiideológico como o Brasil,
Já devia ter sido tempo, já devia ter começado há muito mais tempo esta formatação de uma terceira via. Porque quando falamos em terceira via, está ligado a Ciro Gomes, está ligado a Mandetta, está ligado a Luciano Huck, quando também estava no jogo político. Nunca há um nome só, há uma base concreta só. Eu acredito que estamos perdendo tempo e a terceira via está muito como barata com inseticida, correndo para tudo contra lado e não se focando em nada, João. Olha, Levi, tem outras questões que a gente precisa pontuar. Você mesmo falou, o Brasil é um país continental. Por conta disso, é muito difícil uma liderança política se consolidar em todo o território. Não é da noite para o dia que se constrói líderes políticos nacionais. Jair Bolsonaro pegou aí, teve uma candidatura impulsionada no âmbito das redes sociais, mas muito por um discurso que ele conseguiu se aproveitar muito bem de um discurso, de um sentimento que estava ali presente na população, se apropriou de um discurso e uma estratégia que deu certo. O ex-presidente Lula, esse milita na política desde a década de 70, já disputou a presidência da República várias vezes, perdeu várias vezes, ganhou, né, nos anos 2000, então é uma liderança política que tem história. Já quando a gente parte para uma terceira via, a gente tem essa dificuldade, porque realmente não é da noite para o dia que se cria uma liderança política em um país tão grande, tão segmentado no que diz respeito à própria política e à própria fragmentação ideológica. Aí você tem que entrar a questão de estrutura política, de histórico, de coerência na política, porque também uma liderança política nacional não pode um dia estar defendendo uma causa, no outro ano aparecer de outro lado, migrando da direita para a esquerda, enfim. É preciso ter bastante coerência e a gente sabe que isso é muito difícil ter na política hoje. Isso dificulta, né, a construção de lideranças sólidas, de lideranças que possam aí se apresentar como líderes nacionais. Além disso, no cenário atual, são tantas as possibilidades de terceira via, como você falou, a gente pode citar pelo menos uns 5 nomes que a gente tem dito aqui, que se lançam para a terceira via. Como não há nenhum nome consolidado nessa estratégia de terceira via, um partido não quer abrir mão de lançar um nome também para aderir ao outro lado. A gente vê o PSD agora lançando o nome de Rodrigo Pacheco. É uma liderança política que nacionalmente precisa ser construída. Se já tivesse um outro nome na frente, com certeza o partido poderia dizer, não, a gente abre mão de lançar um nome e vamos aderir a Ciro Gomes, ou vamos aderir a Sérgio Moro, ou vamos aderir a um outro líder político ou empresarial. Mas como não tem nenhum nome forte, cada partido quer se aproveitar dessa fragmentação, lançar um nome para ver se cola, para ver se chega forte no ano que vem. Então isso explica um pouco desse contexto em que de fato é muito complicado a construção de uma terceira via no país e isso beneficia diretamente os dois principais interessados e envolvidos na política eleitoral do ano que vem. Tenho certeza que Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula ficam muito felizes quando veem um nome surgindo para ser a terceira via, porque quanto mais nomes surgem, é sinal de que está mais difícil esse nome alcançar realmente esse patamar de terceira via. E é muito interessante o que você já nos apresentava, João Magalhães, porque é justamente esse o sentimento que nós temos. Em 2018, tivemos uma eleição fortemente marcada por esta apropriação de discurso e de estratégias de comunicação por parte de Jair Bolsonaro, que acabaram com sua eleição. E é importante destacarmos que este sentimento, mais uma vez, se apresenta no Brasil. Certo de que essa estratégia pode ser vitoriosa, os partidos de terceira via não a aproveitam e acabam por fortalecer os candidatos tradicionais que já estão aí na disputa por 2022, empobrecendo o nosso discurso, nosso debate político acerca do Brasil, que precisamos ter nos próximos anos. Vamos esperar para ver o que vai dar. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, anunciou nesta segunda-feira, lá no município de Luiz Correia, a execução de um plano de ação estratégica voltada ao desenvolvimento das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba, e também da área de influência do projeto de integração do Rio São Francisco. O ministro Rogério Marinho participou desse anúncio. A iniciativa vai contar com investimentos de R$ 893 mil da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O objetivo do plano é apresentar potencialidades econômicas que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas de desenvolvimento regional, de modo a promover a integração e a articulação de ações do governo federal lá na região, intensificando o processo de desenvolvimento sustentável. Eliezer Rodrigues, um assunto há muito desejado pelo pessoal ali da nossa planície litorânea, realmente necessidades daquela região
promessas muito antigas que não saíram do papel, e esse momento, este impulso de desenvolvimento ali da região vem em boa hora, vem em hora mais do que suficiente, porque aquela região necessita de mais cuidados para crescer, Eliezer. É verdade, Lívio. Nós, inclusive, lembramos que o próprio presidente Jair Bolsonaro já visitou a região dos tabuleiros litorâneos, que se destacam nessa área produtiva, agrícola, no litoral do Piauí, e lá observou esse alto potencial e deixou aí promessas nesse sentido, de investimentos para o setor. Estamos falando de um setor de alto potencial para a agricultura familiar, a agricultura também de maior escala, que pode até exportar ali gêneros produzidos nessa região, e isso vem como cumprimento, né, de uma agenda já colocada pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro na região, né? Ganha os piauienses, os pequenos e médios produtores, faz girar a economia em um momento muito delicado. Estamos nessa fase de transição aí, pandemia, pós-pandemia, e quanto mais investimentos com aporte, com fomento, e isso facilita esse processo de superação, né, de tentar virar essa página da recessão econômica agravada pela pandemia, e é dessa forma que se faz. O poder público tem esse papel, né, de gerar oportunidades, de garantir esses investimentos, especialmente aí aos que mais precisam. E também isso reforça ali na região esse alinhamento político que há do prefeito Mão Santa, que é a maior liderança ali entre os prefeitos, é o prefeito da maior cidade, ele com o governo federal, né, observando aí a presença do ministro, enfim, que essas articulações políticas realmente venham a dar resultados práticos, né, que não fique só no campo da boa amizade, do discurso agradável, mas que se veja na prática o resultado aí dessas parcerias. Ocupando o espaço, é muito importante ver, é claro, que isso acontece para o desenvolvimento e para o benefício da nossa população. Edna, bora de notícia boa, Edna, pelo amor de Deus. O governador Wellington Dias confirmou nesta segunda-feira, durante um evento pelo Dia do Servidor Público, reajuste salarial para todos os servidores do Estado em 2022. Segundo o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, o aumento vai levar todas as categorias a essa correção monetária. Ambos os gestores não adiantaram de quanto pode ser esse acréscimo. Conforme o Wellington Dias, o governo do estado do Piauí realiza neste momento um levantamento a fim de que a proposta seja enviada para a Assembleia Legislativa do nosso estado. Vamos acompanhar o chefe do executivo falando sobre esse assunto. Por isso que nós estamos garantindo seguir com progressão, seguir com a política de promoções, né, trabalhar ainda os planos de carreira de umas poucas categorias que têm modificações e, ao mesmo tempo, garantir reajuste. Com o fim do teto salarial previsto agora para 31 de dezembro, vamos abrir o ano já no primeiro trimestre em condições de reajuste para os servidores do estado do Piauí. Geral, reajuste geral para todos os servidores do estado. É essa a política que queremos seguir para frente. Notícia positiva, Edna Maciel, lembrando que, de certa forma, os aumentos, os reajustes, as correções estavam proibidas por força de lei por conta da pandemia do novo coronavírus, mas isso vai mudar em 2022, Edna. Exato, lei aí do governo federal, né, por causa do momento em que ainda estamos vivendo. Mas, como você mesmo noticiou, vão ser feitos ainda estudos, né, para que realmente esteja tudo dentro do que a lei e o Estado permite, né? Porque vivemos um momento muito delicado. Então é sim, Lívio, uma boa notícia, porque a gente só vê falar em aumento, né? E não é aumento de salário, é aumento dos preços do gás de cozinha, do combustível, gente passando necessidade. Então é sempre bom que a gente ouça, embora não saibamos esse percentual ainda, mas é sempre bom, porque se o servidor passa a ganhar mais, o dinheiro circulará melhor no próximo ano, em que a gente também espera boas notícias em relação aos números da pandemia, e aí a economia vai voltando devagarinho, como todo mundo quer, né, que volte o dinheiro a circular e a economia também a prosperar, e aí significa mais gente tendo comida na mesa, que é a prioridade, é o que estamos esperando aí para o próximo ano também, além de todas as notícias
que damos aqui. Vamos aguardar. Com certeza. Só acrescentando a informação que já foi começada a ser transmitida por Edna Maciel, está confirmado para amanhã uma alta de 7,04% nas refinarias para a gasolina e 9,15% para o óleo diesel. Então, a partir de amanhã já temos a expectativa de que o valor dos combustíveis estará mais alto nas bombas Brasil afora. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí deu início nesta segunda-feira ao processo de inscrição para as vagas em aberto da mesa diretora. De acordo com o presidente da Casa, deputado Temístocles Filho, o processo deve correr tranquilamente, sem alterações. O parlamentar também comentou a visita do presidente da Assembleia de São Paulo, Carlos Pignatari, ao Estado do Piauí. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esses dois assuntos. Só terá disputa se o cão sair da garrafa. Tudo consensuado. Com certeza. O que é que ele veio falar com o deputado Marden? Solicitar apoio para o governador de São Paulo nas prévias do PSDB. O PSDB tem 3 candidatos que disputam a indicação para concorrer à vaga de presidente do Brasil pelo PSDB. Eliezer Rodrigues, se o cão não sair da garrafa, vai correr tudo tranquilo, hein, Eliezer? É verdade. E o presidente Temístocles já chegou a delimitar os nomes que fazem parte desse consenso, né? Então, o deputado Franzé renuncia à posição de terceiro vice-presidente para ficar como primeiro vice-presidente. Na terceira vice-presidência ficaria ou ficará, e conforme o consenso, o deputado Francisco Lima, portanto, PT com 2 vagas aí nessa composição da mesa. E a 4ª secretaria, que foi abdicada aí pelo deputado Bessá do Progressistas, recebe a indicação do nome de Luci Soares, deputada também pelo Progressistas. Então, o consenso envolve esses nomes, eleição na próxima quarta-feira, mas um clima realmente de acordo celebrado na Assembleia Legislativa do Piauí. João Magalhães, por que é tão importante olharmos para a composição da mesa diretora da Assembleia? Olha, Lívio, é a mesa diretora que trabalha a questão do secretariado, é a mesa diretora que distribui o andamento de processos, que acompanha, que cobra o trabalho nas comissões, portanto, é um ponto essencial no fechamento e na elaboração também da pauta a ser discutida ali no Poder Legislativo. Por isso que, em tese, os partidos, quando é na época da eleição para a mesa diretora, sempre lutam aí por mais espaços. Nesse caso, não deve haver briga, porque, como bem explicou o Eliezer, todos os acordos já foram fechados, o Partido dos Trabalhadores só vai trocar os nomes por conta da saída da deputada Flora, mas vai continuar com os mesmos espaços, assim como o Progressistas também só vai substituir o deputado Bessá pela deputada Luci por conta de uma questão interna lá na Assembleia. Então não deve realmente haver briga e a grande briga com certeza seria se o espaço a ser disputado fosse o de presidente da Assembleia, mas de vice ou os demais espaços, embora importantes, eles seguem lá aquela divisão de acordo com o bloco partidário, de acordo com o tamanho das bancadas, por isso não deve haver nenhum ânimo acirrado no que diz respeito a essa discussão. Edna Maciel, na semana passada anunciamos a visita à agenda para o próximo dia 29 de outubro, aqui em Teresina, do presidenciável Eduardo Leite, pelo PSDB. Hoje já estamos noticiando uma antecipação de um aliado de Dória. João Dória já está aqui no estado do Piauí, conversando e pedindo apoio dos tucanos para a possibilidade de lançamento de campanha de João Dória na disputa pelo Palácio do Planalto. Se anteciparam. Aí a gente vê como é que estão as disputas, né? Como é que todo mundo está correndo atrás mesmo do prejuízo. Nós até tínhamos estranhado, né? E já tínhamos dito aqui que o nome de Jorge Dória, a polêmica em volta de suas declarações, a apresentação do nome dele e essas negociações que são normais, né? Essas visitas, essas buscas de apoio para dar mais robustez ao nome, entre aspas, pré-campanha e ao partido, né? Ao próprio partido que precisa aí dessa força, desse reforço e desse nome que tem reflexo em nível nacional. Então, vamos aguardar aí o que essa agenda está propondo e o que pode sair dessas conversas, né? Eliezer Rodrigues, você acredita que esta tentativa de busca de apoio para João Dória pode resultar em alguma coisa, visto que o que nós observamos é um PSDB do estado do Piauí mais tendendo a Eduardo Leite?
Pois é, Lívio Galeno, não observo aí uma grande base a favor de João Dória aqui do estado do Piauí. Se considerarmos aí declarações do ex-prefeito Silvio Mendes, pré-candidato a governador, nesse momento o maior expoente do PSDB no Piauí, ele mesmo não quer nenhum tipo de aproximação, sequer uma conversa. Ele negou um encontro, um almoço com o ex-governador João Dória, que o chamou cordialmente para tentar aí algum tipo de alinhamento, mas o ex-prefeito Silvio Mendes rejeitou. Aí tem sérias insatisfações contra o governador do estado de São Paulo, então não vejo um ambiente muito receptivo. Talvez por isso ele mesmo já não veio e tentou aí mandar aliados, né, o presidente da Assembleia de São Paulo, enfim, o presidente do partido, para estarem aqui tentando apaziguar os ânimos para possivelmente vir aqui. O interlocutor nesse processo tem sido o deputado Marden Menezes e o presidente do partido, o ex-deputado Luciano Nunes, mas tudo por uma maneira de educação, sem grandes compromissos ou sem declarações de apoio abertas ao público. Realmente vejo um terreno político aqui no Piauí mais favorável a Eduardo Leite. Não sei também se haveria um alinhamento tão instantâneo, tão direto, mas pelo menos não há rusgas, não há espinhos nessa relação como há com o governador João Dória. João, foi uma visita tão tímida, a imprensa foi surpreendida por esta informação de que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo estava aqui em Teresina. Uma visita muito tímida e nada comparada à investida de Eduardo Leite marcada para o próximo dia 29, hein, João? Sim, foi mais um contato de bastidor para dizer, olha, já que vocês não, entre aspas, aceitam se reunir com o João Dória, a gente vai enviar um representante, vocês conversam, dialogam, mantém ali uma política institucional partidária, que é importante para o PSDB, mas longe realmente de ser uma grande festa, de se fazer uma solenidade para receber uma grande liderança. É bom lembrar que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo é uma grande liderança política nacional, afinal de contas estamos falando do estado mais rico do país. Populoso. Agora, é bom lembrar que é uma novidade positiva essa história de prévios no PSDB, porque a gente está muito acostumado a ver disputas aguerridas dentro do Partido dos Trabalhadores, disputas internas lá no PT, tudo se leva à discussão e à votação. E o PSDB aderindo a esse modelo de prévias, com certeza isso deve impulsionar a militância tucana a discutir, enfim, a sair mais fortalecida desse processo. É claro que o embate, ele sempre vai deixar algum tipo de insatisfação de um lado, mas eu acredito que é uma estratégia importante para que o PSDB volte a se encontrar naquele processo lá de perda de sua identidade, que é algo que está muito claro, não só aqui no Piauí, mas em todo o país. Obrigado, João. Boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, aquele abraço, obrigado, até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. Edna Maciel, muito obrigado. Obrigada a você, ao Lívio, ao Eliezer e ao João. Boa tarde a todos. Política do dia.